Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um Amigos Esportes na internet, apresentado por mim, Ricardo Nime, trazendo sempre muita informação do fim de semana esportivo, principalmente falando de automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades aqui em destaque na região metropolitana de Campinas e também no aglomerado urbano de Piracicaba. No programa desta segunda-feira, vamos falar principalmente de futebol, falando aí de Campeonato Paulista da Série A1, A2 e A3. Também vamos dar uma passada rápida aí sobre outros esportes como o vôlei, o basquete. Então, vou rodar a nossa vinheta de abertura, veja aí os nossos parceiros e daqui um minuto voltamos em definitivo com mais Amigos Esportes na internet. Automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades. Amigos Esportes. E já estamos de volta com o nosso Amigos Esportes na internet. E para começar rapidamente o nosso programa, vamos ver o que aconteceu no fim de semana no Campeonato Paulista da Série A1. Resultados do fim de semana da 8ª rodada. Na sexta-feira, o São Bento em Sorocaba perdeu para a Linense por 1-0. Já em Novo Horizonte, o Grêmio venceu a Ferroviária por 2-0. No sábado, Santo André e Botafogo não saíram do empate em 1-1 e no Allianz Parque, o Palmeiras goleou o São Paulo por 3-0. Em Osasco, o Audax perdeu para o Red Bull Brasil de Campinas por 2-1. E em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no domingo, Ponte Preta e Corinthians empataram em 1-1. E em São Bernardo, o time da casa foi goleado pelo Santos por 4-1. A rodada se encerra hoje às 8 horas da noite em Mirassol. Tem Mirassol e Ituano. Restando ainda uma partida, a classificação momentânea da Série A1 está sem Grupo A. Primeiro é o Corinthians, 19 pontos. Segundo, o Botafogo com 11. Terceiro, São Bernardo com 9. E quarto, o Ituano, que joga hoje com 8 pontos. Pelo Grupo B, o líder é o São Paulo, 14 pontos. Segundo, vem a Linense colado ali com 13. Terceiro é o Red Bull Brasil com 8. E em quarto, a Ferroviária em vermelhinho, porque estaria rebaixada hoje se o campeonato acabasse com apenas 5 pontos. Pelo Grupo C, o líder é o Palmeiras, 18 pontos, segundo o Novo Horizontino com 10, terceiro São Bento com 7 e em quarto aí em vermelhinho o Santo André também com 7 pontos, estaria rebaixado se o campeonato acabasse hoje. Pelo Grupo D, a líder é a Ponte Preta com 15 pontos, segundo agora é o Santos com 13, terceiro o Mirassol com 13, mas com uma partida a ser realizada hoje, e em quarto o Osasco Audax com 7 pontos. E também teve rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Vamos ver aí tudo o que aconteceu no fim de semana no Campeonato Paulista da Série A2. Os resultados da 10ª rodada: o Água Santa venceu o Penapolense por 3-1, Mojimirim e Capivariano ficaram no empate em 1-1, o Bragantino venceu a Portuguesa por 1-0, Rio Preto e Barretos não saíram do 0-0, o Batatais venceu o Sertãozinho por 1-0, o Guarani foi até Votuporanga e conseguiu uma importante vitória por 1-0 sobre a Votuporanguense, o União Barbarense foi até o Vale do Paraíba e perdeu para o Taubaté por 1-0. No clássico regional, em Rio Claro, o time da casa e o 15 de Piracicaba empataram em 1-1. Já o São Caetano em casa perdeu para o Juventus por 2-0. O Velo Clube foi até Itápolis e conseguiu um importante empate em 2-2 contra o Oeste. Após 10 rodadas, o líder agora é o Água Santa com 21 pontos. Segundo vem o Rio Claro com 20, terceiro São Caetano, quarto Batatais, ambos com 19 pontos. Se o campeonato acabasse hoje, essas 4 equipes disputariam as semifinais da Série A2.
Quinto é o Taubaté com 18, sexto Bragantino 17, sétimo Penapolense 16, oitavo Guarani de Campinas com 15, nono Sertãozinho 14, décimo Juventus com 13 pontos. Virando a página, 11º Barretos, 12º Rio Preto, 13º 15 de Piracicaba, todos com 12 pontos. 14º Votuporanguense, já na zona do rebaixamento, 15º Portuguesa, 16º Oeste, 17º Capivariano, todos com 10 pontos. 19º Velo Clube com 9, 19º é o Mojimirim com 8 e em 20º União Barbarense com 4 pontos. A abertura da 11ª rodada da Série A2 acontece nesta sexta-feira com 2 jogos às 8 horas da noite. No Estádio Municipal Barão de Serra Negra, em Piracicaba, o 15 tem uma importante partida diante do São Caetano. E também tem clássico regional entre Barretos e Batatais. A rodada segue no sábado, às 3 horas da tarde, em Diadema. O líder Água Santa recebe aí o Capivariano. Às 4 horas da tarde, mais 2 partidas. Tem Rio Preto e Oeste de Itápolis, clássico regional em Santa Bárbara do Oeste entre União e Mojimirim. Às 7 horas da noite, em Rio Claro, tem Velo Clube e Votuporanguense e também tem Sertãozinho e Bragantino. No domingo, às 10 horas da manhã, a vez de Juventus e Taubaté. Às 4 horas da tarde, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, tem Guarani e Penapolense. E na segunda-feira, às 8 horas da noite, no Canindé, o Rio Claro vai enfrentar a Portuguesa. E agora vamos falar aí do tudo que aconteceu no fim de semana no Campeonato Paulista da Série A3. Resultados do fim de semana da 10ª rodada. A Matonense perdeu em casa para o Olímpia por 2-0, Portuguesa, Santista e Nacional empataram em 2-2, o Rio Branco de Americana foi até Indaiatuba enfrentar o Atibaia e venceu por 1-0. O São Carlos derrotou o Paulista de Jundiaí por 3-1. Em Limeira, o Independente conseguiu sua primeira vitória diante do Taboão da Serra por 3-1. O Marília venceu o Clássico Regional com o Noroeste por 1-0. O Grêmio Osasco fez 3-1 em cima da Catanduvense. Comercial e Desportivo Brasil empataram em 0-0. A Inter de Limeira foi até Monte Azul Paulista e perdeu para o time da casa por 2-0. E em Guarulhos, o Flamengo venceu São José dos Campos por 1-0. Após 10 rodadas, o líder agora é o Olímpia com 23 pontos, segundo é a Inter de Limeira com 20, terceiro São Carlos com 19, quarto vem a Matonense, quinto Nacional, ambos com 18 pontos, sexto é o Rio Branco de Americana, sétimo Monte Azul Paulista, oitavo é o Marília, todos aí com 17 pontos. Essas 8 equipes estariam classificadas para a próxima fase se o campeonato acabasse hoje. Nono é o Grêmio Osasco com 15, décimo Taboão da Serra, 11º é o Comercial, 12º é a Portuguesa Santista, 13º Desportivo Brasil, todos com 14 pontos. 14º Atibaia, 15º já na zona do rebaixamento é o São José, ambos com 13 pontos. 16º é o Noroeste, 17º é o Flamengo de Guarulhos, ambos com 11 pontos. 18º vem o Paulista de Jundiaí com 10, 19º é o Independente, que saiu da lanterna com 4 pontos, em último a Catanduvense com apenas 3 pontos. A abertura da 11ª rodada da Série A3 acontece já nesta quarta-feira, 15 de março, às 3 horas da tarde em Porto Feliz tem Desportivo Brasil e Paulista de Jundiaí. Na capital tem Nacional e Atibaia. Às 7 horas da noite, 2 partidas. Em Osasco tem Grêmio e Flamengo e em São Carlos o time da casa recebe a Matonense. Às 7h30 da noite, clássico regional em Catanduva entre Catanduvense e Monte Azul. Às 8 horas da noite, 4 partidas. Em Ribeirão Preto tem Comercial e Olímpia, tem clássico regional em Limeira entre Independente e Rio Branco. O Inter de Limeira vai até Marília enfrentar o time da casa e o São José dos Campos recebe o Taboão da Serra. E a última partida ficou para quinta-feira às 8 horas da noite no Alfredão em Bauru, tem Noroeste e Portuguesa Santista.
E agora no Ai Amigos Esportes, vamos falar aí como foi o fim de semana no basquete feminino, na Liga de Basquete Feminino 2016-2017, dando grande destaque à equipe do Corinthians Pague Menos Americana. Vamos ver aí, então o nosso basquete. Pelo jogo 48, jogo disputado aí no Centro Cívico em Americana, o Corinthians Pague Menos Americana venceu mais uma sobre o Uninassal por 81-76. A classificação da LBF 2016-2017, o líder absoluto é o Corinthians Pague Menos Americana com 31 pontos. Segundo é o Uninassal com 26, terceiro Santo André também com 26 pontos. Em quarto é o Sampaio Basquete com 22, quinto é o Presidente Venceslau com 20 e em último o Blumenau com 19. Vale lembrar que as 4 primeiras equipes classificam para as semifinais da Liga de Basquete Feminino 2016-2017. Os próximos jogos acontecem em Presidente Venceslau. O time da casa enfrenta o Unisal nos dias 13 e 15 de março. Já o Sampaio Correia enfrenta o Blumenau no dia 16 e o Corinthians Americana recebe aí o Santo André também no dia 16 no Centro Cívico às 8 horas da noite. E agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver aí o que aconteceu com os times da nossa região na Superliga 2016-2017 no vôlei. Pela 11ª e última rodada do retorno, o São Bernardo Vôlei perdeu para o Minas Tênis Clube por 3-1. O Lebes Gedore Canoas perdeu para o Bento Vôlei Isabela por 3-2. O Copel Telecom Maringá Vôlei venceu o Montes Claros Vôlei por 3-1. O Caramuru Vôlei de Castro perdeu para o SESI São Paulo por 3-1. O Juiz de Fora Vôlei venceu o Funvic Taubaté por 3-2. E o Cruzeiro, em Contagem, derrotou aí o Vôlei Brasil Quirim por 3-0. Parciais de 25-20, 25-12 e 25-11. Resultados da 11ª e última rodada do retorno pela Superliga Feminina. O Fluminense venceu o SESI São Paulo por 3-1. O Pinheiros venceu o Rio do Sul também por 3-1. O São Cristóvão Saúde São Caetano derrotou aí o Terra Brasília Vôlei BRB por 3-0. As meninas de Valinhos, do Renata Valinhos Country, perdeu para o Camponesa Minas em Valinhos por 3-1. Já no Rio de Janeiro, o Rexona fez 3-2 sobre o Dentil Praia Clube. O Wilgenter Vôlei Bauru perdeu para o Vôlei Nestlé em Bauru por 3-1. O Ai Amigos Esportes desta segunda-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência com o nosso programa. Quero também desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana a todos e conto com todos vocês amanhã com mais uma inédito Ai Amigos Esportes na internet. É segunda-feira, muita coragem e estarei aqui com vocês amanhã, se Deus quiser. Automobilismo, vôlei e outras modalidades. Ai Amigos Esportes.